A paz, Senhor, meus amados ouvintes. Em nome de Jesus, eu quero meditar com vocês aqui em João capítulo 8, versículos 10 e 11, está escrito assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então essa mulher, ela fora pega em ato de adultério e segundo a lei judaica, ela deveria ser apedrejada. Então os escribas, fariseus levam-na até Jesus Cristo, tentando pegá-lo em alguma situação em que Jesus se opusesse à lei. Então eles estavam armando aí uma cilada contra o mestre. O Senhor, sabiamente, conhecendo os intentos dos seus corações, ele, de forma muito tranquila, ele começa a escrever ali na areia, e aí ele pergunta para a multidão: quem não tiver um só pecado, que atire a primeira pedra. O que nós precisamos meditar sobre isso? Jesus Cristo, ele é misericordioso, ele sempre dá uma nova chance para nós, assim como ele deu para aquela mulher. Mas nós precisamos nos atentar para a gravidade do pecado. Aquela mulher quase morreu se ela não tivesse alguém que lhe representasse naquele momento. E a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2, vai falar justamente sobre isso, que o pecado faz divisão entre Deus e os homens. A Bíblia também diz que o que vive na prática do pecado está morto espiritualmente. Então, para Deus, quando o homem vive na prática do pecado sem nenhum arrependimento, ele está morto, ele é considerado como um filho da desobediência. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 até o 4, você vai ver isso. E sendo impossível agradar a Deus, Romanos 12, 1, vai falar que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Se eu estou sendo considerado morto, jamais poderei satisfazer a divindade. A Bíblia também diz que todo homem é pecador. Porém, os que são nascidos de novo, nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado. Então, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adulterará mais, quem fornicava não vai fornicar mais. E em relação a todo homem ser pecador, está escrito em 1 João, então na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 8 e 10, vai dizer que quem diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porém, 1 João capítulo 3, versículo 9, diz que quem é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é a aniquilação, mas sim a separação eterna de Deus e o sofrimento eterno. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Lucas, no capítulo 16, versículos 20 ao 26, vai falar sobre dois homens, um era rico e o outro pobre. O rico nunca temeu a Deus enquanto estava vivo. Quando ele morreu, ele vai para o Hades, ele vai para um sofrimento eterno, para o tormento, para o inferno. O outro, Lázaro, esse temia a Deus e esse foi para o paraíso, para o seio de Abraão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que o que encobre o pecado nunca prosperará, mas o que confessa e o deixa alcançará misericórdia. Então, todos são pecadores, porém, aquele que confessa e abandona o pecado, esse alcançará o favor de Deus.
Também está escrito que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus praticando as obras da carne. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, que fala justamente sobre as obras da carne. E sobre os que praticam obras da carne não agradarem a Deus, está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 8. A Bíblia diz que todos estávamos condenados, mas Deus Pai enviou um advogado para nos representar. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Ele, além de ser advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado de todo mundo. Então, Jesus Cristo foi a oferta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido à divindade por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. E a respeito do fruto do Espírito, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu acredito, meu amado, você tem uma Bíblia na sua casa. Então, todas as referências que eu citei, abre a palavra de Deus, porque lá você vai encontrar a vida eterna. Por favor, a sua alma é o bem mais precioso que você tem. Então, cuidado. Ouça, dê crédito à pregação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fiquem com Deus.